Oi, eu sou a Thaís Salã, psiquiatra. E eu sou Daniela de Oliveira, psicóloga. E hoje, véspera de Ano Novo, estamos fazendo um balanço, o que aconteceu aqui no meu 2024, como que eu quero que seja o meu 2025. Então esse episódio é para você, Exatamente. que está pensando quais serão as metas para 2025. Aquela famoso Ano Novo, Vida Nova. E Vida Nova sempre, né? A gente sempre coloca as metas do ano. E aí é importante que a gente saiba como colocar metas para não ser aquelas metas que a gente Começa na segunda e termina na segunda noite. Segunda de manhã e termina na segunda noite. Ou então ela dura 2 semanas porque ficou difícil demais e aí a gente desencana dela e vai embora viver a vida como a gente sempre viveu. Aí chega no próximo ano, no final do outro ano, a gente fala, nossa, mas aquela meta que eu coloquei, que eu tinha que colocar de novo, né? E a gente fica repetindo um ciclo sem fim. Sem fazer nenhuma variação sobre isso, né? Sim. Que é aquela coisa de, tipo, querendo resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Então, a gente vai falar com vocês algumas estratégias que vocês podem usar para aumentar a chance de você ser bem-sucedido e ficar orgulhoso de si mesmo. Então, a gente vai falar das metas SMART. Sim. Dani. Então vamos lá, metas SMART. O que são metas SMART? Por que chama meta SMART? Não é porque é uma meta esperta, inteligente, Smart, nada disso. Em inglês seria esperto, né? Não é por causa disso, mas é um acrônimo, né? Então as letras servem pra gente, o SMART serve pra gente lembrar as letras e a gente lembrar o que uma meta precisa ter para que a gente possa, para que ela se torne mais fácil da gente cumprir. Sim, mais factível. Então, mais factível. O S, né, do S de SMART, vem de specified em inglês, que é específico. Então, eu quero ter uma vida nova, uma vida melhor. Não é específico. Né? Então, quero descansar mais, não é específico. Não é específico. Eu quero passar mais tempo com os meus filhos, não é específico. Então, o específico tem que ser assim, tá, eu posso ver o tema, então eu quero me exercitar mais. Ok. Mas vamos especificar que tipo de exercício você vai fazer. O que cabe na sua vida. Então, eu vou para a aula de yoga 3 vezes na semana. Ok. Já avançou um pouquinho. Já avançou um tanto. Aí né? Tem o M, né, do SMART, que é o mensurável. Eu tenho que ter uma medida. O que vai fazer, né, eu entender que eu alcancei essa meta. Então, eu gosto sempre de usar o esporte, né? Porque o esporte é muito mais fácil, assim. Então, eu que sou nadadora, não adianta eu virar e falar assim, eu quero ganhar a prova. Porque primeiro que ganhar a prova não depende só de mim, depende do outro também. Depende do outro perder, do outro ir pior que eu. Mas eu posso dizer, eu quero melhorar 2 segundos do meu melhor tempo. Então, eu tenho uma meta que é específica e que é mensurável. Que eu consigo medir. 2 segundos eu consigo medir. Sim, mas também esse mensurável pode ser para fazer isso, para conseguir. Então, eu falei aqui eu quero me exercitar mais, né? Eu falei, vou praticar yoga 3 vezes na semana. Então, quando eu coloco 3 vezes na semana, já é mensurável. Eu vou fazer 30 minutos 3 vezes na semana. Eu vou cozinhar uma refeição na semana que seja saudável. Isso é a medida. Isso é a medida. Então, tem que colocar o quanto você vai... Qual é o tempo e a frequência do teu comprometimento para atingir aquela meta. Depois vamos para o A, que é atingível. É isso. Né? Então, eu nunca corri na vida, eu quero ser maratonista daqui a 2 meses. Pode ser, mas não vai ser saudável, né? Então, acho que a chance de você se frustrar no meio do caminho E de se lesionar, e de se machucar. Ou no seu caso, né, Dani? Eu quero bater o tempo do Michael Phelps. 100 metros por bola. Não vai rolar. Não vai dar. Ainda mais hoje em dia, velha, já passando do caminho, né? Eu acho que o atingível é super importante para nós, porque às vezes a gente coloca metas que a gente se esquece do resto da vida, né? Que tem o resto da vida para dar conta. Então, às vezes eu pego as pessoas, elas falam assim, não, eu tenho que começar a fazer atividade física. Eu falo, então vamos lá. Vamos começar a falar sobre isso, né? Quando? Todos os dias. Falo, é mesmo? Para quem é sedentário, todos os dias? Vai conseguir? Tá bom, quanto tempo? 1 hora por dia. Eu falo, olha, vamos olhar mesmo? Você tem 1 hora no seu dia, vai dar certo isso? Sim. Não vai. Né? Então, o atingível, às vezes, é o quê? É 20 minutos. Sim. E 20 minutos, às vezes, é o que precisa para criar o hábito.
né? Então, na psicologia do esporte, às vezes a gente trabalha primeiro com a criação de hábito. Nunca fui na academia, sou sedentário, odeio esse negócio, mas preciso fazer porque estou com colesterol alto. Primeira coisa a se fazer é criar o hábito de deixar sempre a mochila no carro. Criar o hábito de começar a ir para a academia tomar suco. Não vai fazer academia. Vai passar uma semana sem fazer academia e ir para a academia tomar suquinho lá no barzinho da academia. Né? Vai comer alguma coisa. Por quê? Porque a gente precisa criar o hábito de estar no ambiente, criar o hábito de ir. Para depois a gente começar a colocar 5 minutos. 10 minutos, porque senão fica insuportável e insustentável. Exato. A primeira vez que você vai fazer já fica uma coisa tão desagradável que a chance de você repetir. A primeira semana, né? Então, aí usando a coisa da academia, você vai num dia, no dia seguinte você não tá andando, você vai passar 3 dias sem porque você tá com todo dolorido. Aí você já falou, pronto, já acabou a minha meta, já não consegui fazer, já desistiu a meta. Exatamente. Então, o atingível é muito importante, né? Exatamente. É uma coisa extremamente importante. E a gente precisa ter noção para o atingível das outras áreas da nossa vida. Então, a gente sempre tem que levar em consideração, e a gente sempre fala disso aqui, as cargas de vida que a gente tem. Né? A nossa vida não se resume a uma meta, tanto que você vai ter várias, né? Final de ano é isso, a gente vai traçar algumas metas para diferentes áreas. Aí vamos pro R, pro seguinte, né? Depois de A vem o R, que é relevante. Exatamente por termos vidas diferentes e com cargas que a meta que eu escolhi tem que ser uma coisa que é importante para mim. Não, eu vou me exercitar mais. Por quê? Porque o meu médico mandou. Isso é importante para você? Porque o relevante é o quão importante isso é para você. E isso vai fazer você superar as barreiras, superar os desafios, sustentar aquilo que você se comprometeu. Então, puxa, não, é relevante para mim porque eu tô com os meus índices de colesterol ruins e eu tenho os meus filhos e eu quero estar saudável para ver os meus filhos crescerem. Bom, relevante. Essa é relevante. Né? Então, bem relevante, faz muito sentido. Alguma coisa a mais você queira colocar no relevante? Não, acho que o relevante entra naquele espaço do sagrado. Então, para quem não assiste o nosso Clube do Livro, que assista, né? A gente fala um tanto do sagrado e do profano. Eu acho que o relevante entra nessa coisa tem que ser um ritual. Tem que ser algo sagrado para nós. Sagrado, Então, relevante me lembra muito do sagrado. O que tem sentido para mim? Eu falo que, assim, na época que eu treinava, que eu nadava, era super importante para mim ganhar, porque eu sobrevivia disso. Mas também era importante para mim as pessoas que estavam do meu lado, que eu gostava muito das pessoas que estavam do meu lado. E mais importante para mim depois foi o ressignificado que isso tomou na minha vida. Então, a atividade física para mim, além de ser um lugar de me organizar, eu falo que qual que é a importância para mim? Eu quero chegar nos 90 e tantos anos amarrando meu tênis sozinha, levantando sozinha. Isso para mim é o mais relevante. Né? Hoje para mim, qual que é o significado maior de estudar? Eu sou super curiosa, eu adoro as coisas. Mas eu penso muito também que eu quero chegar lá na frente, sono. Né? Não vou tirar uma noite de sono. Por quê? Porque de verdade eu quero tem um fator protetivo de Alzheimer, tem algo que no dia seguinte eu não me sinto bem, tem algo também de que eu penso a longo prazo e falo, nossa, isso aqui faz diferença. Né? Então a gente pode ir organizando, entra nesse lugar do que é sagrado para nós. Sim, relevante, né? Sagrado. E temos o T. Ter tempo, né? Tem que ser temporal, tem que ter um tempo. Então eu tenho metas de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Importante a gente falar disso. Sim. Né? É importante a gente entender que às vezes as nossas metas, né, elas vão levar anos para a gente alcançar. Então, se eu tenho uma meta de 5 anos, eu tenho que quebrar ela em pequenas outras metas, inclusive para me motivar, para manter o sentido, para manter o sagrado. Sim. Né? Aí eu tenho as metas de médio prazo e de curto prazo. Às vezes até de curtíssimo prazo, né? Então, minha meta do dia, minha meta da semana. Sim. Aliás, é uma estratégia... às vezes você tem uma meta maior, é uma estratégia muito importante você dividir essa meta em metas menores e de diferentes prazos. Então, essa meta maior eu vou fazer uma de curto prazo, uma de médio prazo, uma de longo prazo. Porque assim, eu chego no primeiro ponto, aí depois eu vou chegar no segundo e depois eu vou chegar no terceiro. Então, essa aí não tá dentro do acrônimo SMART, mas é
é uma dica importante, né, para você se organizar na sua meta, né? Acho que... Eu falo que assim, ó, a gente tá num veleirozinho, né? Cada um com o seu barquinho, e a gente tem que ver para onde que o vento vai rumar, para onde que a gente vai, como que a gente vai organizar o nosso rumo, né? Pra gente poder chegar aonde a gente quer. Às vezes vai dar para ir retinho, às vezes você vai ter que se ajustar à maré, aos ventos. Então, as metas de curto prazo, que tem um tempo definido para mais curto prazo, é mais fácil a gente manter mais ou menos retinha. As de longo prazo, talvez elas dão umas encurvadas aí no meio do caminho. E é importante a gente ir acompanhando justamente isso, né? Essa caminhada da vida. Sim. E assim, para outros instrumentos que nos ajudam a nos manter naquilo que a gente desenhou são... como eu vou fazer o acompanhamento do meu progresso? Sim. Então a gente pode ter diário. Gosto muito de diário. Adoro, né? Poder escrever, poder montar, poder ver o quanto tá indo, o quanto não tá indo. Você pode usar cores, você pode usar smiley faces, né? Os smiles. Aplicativos. Os aplicativos hoje funcionam muito bem para isso. Muito, muito, muito bem. Uma coisa que ajuda é você ter um buddy, né? Um companheiro de meta. No sentido de ter alguém que vai manter a accountability, assim, vai manter o seu compromisso, né? Que vai te cobrar do seu compromisso com você mesmo. Exato. Aí eu falo, né, então, essa primeira, como você vai acompanhar o seu progresso, e a outra questão que é muito importante, que tem que ser pensado, é você... Eu falo pensar nos prós e os contras de uma meta. O que seria prós e contras, assim? O porquê essa meta é importante, é relevante para mim. Então, é importante que eu escreva isso, que eu deixe isso ressaltado e acessível para mim. Porque quando eu estiver enfraquecendo, eu leio e eu relembro a importância que aquilo tem para mim. Sim. Então, eu ter os motivos pelos quais eu quero aquilo. E também prever, isso pode ser com alguém, né? Você conversando com alguém, prever quais serão os possíveis desafios, as possíveis dificuldades que eu vou encontrar nessa minha jornada rumo a essa meta. E o que eu vou fazer se elas acontecerem. Exato. Então, ter, né, já um plano de... Podem acontecer coisas diferentes daquilo que você planejou. Mas se acontecer aquilo que você achou que poderia acontecer, você já tem ali na manga uma estratégia. Aí tá aí nesse ponto, né, o teu buddy, o companheiro, é muito bacana, porque... ter um companheiro de meta te ajuda muito no momento de dificuldade em que você poderia largar essa meta. E pode te lembrar também do seu próprio sentido, né? Acho que dentro disso, né, a gente tem os prós, os contras, a gente vai fazendo os quadrantes também dos sentidos, né? Os quens vão estar com a gente nessa história, com quem que a gente pode contar, né, enquanto comunidade, enquanto parceiros, né, para nos ajudar nesse sentido. E os comos. Sim, como são que muito fazem importantes. Parte de meta, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar nisso? Porque isso são coisas que mantêm a nossa motivação. E aí, lembrando que a gente tem dois tipos de motivação. Motivação intrínseca e motivação extrínseca. Perfeito. Né? Então, a intrínseca, o que é? A gente se lembrar dos nossos sentidos. A gente se lembrar dessa sacralidade. Sim. Por que eu estou fazendo isso? Essa é a motivação que vem de dentro de nós. As motivações extrínsecas são as motivações do ambiente, são de fora de nós. Sim. E a gente pode ter tanto motivações quanto desmotivações, como obstáculos, desafios. Obstáculos não, mas desafios ambientais. E aí, a gente tem que ver o que acontece comigo. Eu sinto medo, eu enfrento, eu vou evitar. Como é que eu contorno? Sim. Né? E a gente poder sempre tentar o que tiver ao nosso alcance, a gente mudar no nosso ambiente mesmo para nos ajudar com as nossas metas. Sim. Aquela história que todo mundo sabe. Se eu quero comer menos açúcar, eu tenho que ter menos açúcar em casa. Sim. Né? Se eu quero ir para academia, cara, eu já combinei com gente de dormir com a roupa de ir para academia. Sim. Né? De dormir com a roupa que ia correr, só colocar o tênis e sair para correr. Isso aí, você diminui o custo de esforço. Mas isso das metas, da motivação intrínseca e extrínseca, isso é importantíssimo. Até pensar nisso para definir as suas metas. Se você está querendo alguma coisa,
se faz sentido para você, se é por você ou se tem uma motivação, tem um motivo de fora, né? Sim. Porque a motivação extrínseca, ela é mais efêmera, ela não tem tanto poder. Ela é boa, acho bacana você pegar para um início, né? Eu gosto dos smartwatches, por exemplo, que tem os círculozinhos aqui, tem... Legal, ele bate palminha para você que ficou 12 horas de pé, muito bem, parabéns, Thaís. Você fez 30 minutos de exercício diário. Isso é uma motivação extrínseca, claro que vem aquela dopamina, eu fico feliz, mas acaba, né? Agora, a motivação intrínseca, ela tem a ver com valor, ela tem esse sentido. Então, puxa, eu tô fazendo aquilo, vou me colocar como exemplo, médica, né? Eu sou médica, sou psiquiatra, médica do estilo de vida. Eu indico atividade física para os meus pacientes. Sim. Então, isso é uma motivação intrínseca para mim, é extrínseca, mas é intrínseca no sentido de que eu sou identidade, eu sou uma médica que prega o estilo de vida. Eu sou uma médica que faz, né? Que eu tenho isso em mim. Em mim. Isso é identidade. Identidade é uma motivação intrínseca linda. Como eu sou uma psicóloga que eu faço, eu vivo isso, né? Às vezes, como todo ser humano, às vezes a gente dá umas cambaleadas. Nós somos, eu falo isso para os meus pacientes, vocês olham para mim, vocês acham que eu acordo feliz, que eu vou sair para correr? Sai assim, legal, vou sair. Não, eu saio me arrastando, xingando meu treinador, desculpa, meu treinador, amo você. Mas sim, é isso, tem o desconforto, mas por isso que a motivação intrínseca, ela é mais forte, ela é mais duradoura. E acho que você mencionou algo importante, né? No sentido de que nada do que a gente faz que é para o outro é sustentável, né? No sentido de, eu vou fazer porque os outros vão gostar mais de mim se eu for desse jeito, se eu mudar a minha aparência, se eu... qualquer coisa que seja, não é sustentável. Exato. Né? E faz mal pra gente, inclusive. Né? Então, acho que isso é extremamente importante da gente enfatizar o quanto a gente tem que ser gentil com os nossos processos, a gente tem que se olhar, ser gentil com as nossas metas, ser gentil também com as nossas escorregadas, porque a gente vai escorregar. Isso. Não é porque eu coloquei uma meta que ali, tem que ser tudo ou nada. A gente não é 880. Deu uma escorregada, o dia seguinte é outro dia, sabe? Acordou de novo, tá tudo certo, nada aconteceu. Exatamente. Né? Que nem um pouco da mente do principiante, que a gente falou assim, comecei de novo. Caí. Eu falo o seguinte, vê uma criança aprendendo a andar, caiu, voltou, 5 minutos depois tá lá. É isso. Um cachorro, né? Às vezes que tem medo de alguma coisa, 5 minutos depois os nossos podcasts anteriores, né? Sim. Mindset, mente de principiante, que eu acho que também vão te ajudar a manter as suas metas, né? Mas é isso que a gente queria com essa conversa breve hoje e véspera de um novo ano, de um recomeço, né? Um ano não usado. Um ano novo. Um ano não usada. Olha que delícia. Um tempo não usado. Um tempo todo pra gente usar, né? Exato. E escrever quais são as suas metas. Seguindo o Smart. Lembrar de também destacar os seus porquês, os seus conquens, os seus comos, o que pode te tirar do prumo e o que você vai fazer nesse sentido. Ter um parceiro para te ajudar aí. Não é alguém que vai te cobrar, não é isso. É um parceiro que vai te ajudar a se manter na meta. Revisar com frequência. E se necessário, atualizar. Puxa, eu tinha colocado aqui 3 vezes por semana o yoga, mas eu não estou conseguindo. Vamos deixar 2 vezes. 2 vezes vou sustentar, mais vou. Então, rever regularmente e adaptando também aos momentos da vida, né? Exato. Então, às vezes, em um ano, a vida muda bastante. Às vezes, em um ano, dá umas reviravoltas. Não, imagina, no começo de 2024, vou correr uma maratona, vai lá em março, eu caio, cirurgia, Thaís volta a correr só no final do ano. Caí, quebrei o cotovelo, um monte de coisa mudou nesse último mês. No último mês, né? Às vezes muda tudo. Isso não é pra vocês não fazerem metas, gente. Por favor, é pra fazer as metas, mas pra serem gentis no sentido de voltar a essas metas e falar, ok, o que faz sentido disso aqui agora e como que a gente muda e reatualiza e façamos outras metas smart, atualizando as nossas metas para que a gente possa seguir e dar continuidade com a vida, né? As metas não são para ser estanques, muito pelo contrário. E aproveitar para agradecer esse ano. Muito, muito obrigada. Muito obrigada a você. Muito obrigada. Muito obrigada ao Fernando que está aqui com a gente, porque sem vocês dois nada disso seria possível. Sem um sonho meu há muito tempo.
nós né, três de fazemos fazer juntos. isso. E sem vocês Sim, que estão assistindo, que estão nos dando feedback, isso também não seria possível. sim. Então, a gente vai ter as nossas metas aqui, né, Dani? Enquanto podcast para vocês, aguardem. E vocês também, contem pra gente as suas metas. Escrevam pra gente aqui nos comentários. Nos deem os feedbacks de como vocês estão seguindo. Vamos junto. Ai, com certeza. A gente tá junto nessa caminhada, né? E que 2025, não usadinho, o tempinho não usadinho, seja usado com sabedoria, com curiosidade, com humildade e gentileza. Sim. E para você que teve interesse, ou tem interesse em colocar suas metas aí em 2025, lá no nosso site www.tempoproprio.com.br vai ter uma tabelinha Smart para você poder organizar suas metas. E é isso, pessoal. Feliz Feliz ano ano novo. novo.